Forneria Original, pizzas super recheadas com ingredientes selecionados e entrega grátis. Peça hoje a sua Forneria Original com o cupom RESENHA10. Você ainda garante 10% de desconto no app, site e telefone. Forneria Original. A questão é a seguinte, a gente teve retornos muito positivos de dirigentes, principalmente dos clubes intermediários e de poucos clubes grandes. Porque o que acontece? Existe um bolo que é fatiado hoje, onde Flamengo e Corinthians são muito privilegiados e ganham, se não me engano, o Flamengo faturou 300 milhões a mais que o Palmeiras. 300 milhões. É um absurdo, né? Ninguém que vai querer sair desse conforto de X milhões a mais para distribuir e tal. Mas a gente precisa focar principalmente na formação dos novos dirigentes, porque esses que já estão estabelecidos, uma hora eles vão abandonar, vão ter outros e tal, etc. A questão é o seguinte, se você equaciona o calendário, e a gente chegou eliminando todas as datas FIFA, eliminatórias, janelas e tal, chegamos a 58 datas e colocamos o Campeonato Brasileiro como a principal torneio que um clube brasileiro pode disputar. Apesar da Libertadores e da Copa do Brasil até às vezes terem premiações no final maiores, mas o maior título que um clube brasileiro pode conquistar é o Campeonato Brasileiro. Sim. Não tem como. É o Campeonato Brasileiro. Se um clube já tem Brasileiro e Libertadores, talvez uma segunda Libertadores nesse cenário seja mais importante. Ou o Mundial, não? Cara, o Mundial é uma questão muito brasileira, sabia? Né? É uma questão muito brasileira. Brasileiro ou sul-americano? Não, os argentinos, os uruguaios é La Copa. Eles querem a Libertadores. Aí a gente vai entrar em questões delicadas também de cidadania, etc. E tal, né? Os sul-americanos de língua espanhola têm uma noção de cidadania, de pertencimento ao Estado, ao país muito maior, né? Sem dúvida. Isso é muito latente, né? Então isso se reverbera nas arquibancadas. Se reverbera na relação que tem com a própria seleção, né? Exatamente, sim. Exatamente. Sim. Aí o que acontece? O Mundial para nós, como o Brasil é uma potência, tem 5 Copas do Mundo e tal, tudo que é relacionado a mundo mundial é como se fosse quase que uma obrigação do brasileiro. Né? Então fica meio confusa essa relação e a gente começa a colocar o Mundial mais importante que a Libertadores. Aí você ganha a Libertadores, perde o Mundial, perdeu o Mundial. Falei, cara, você ganhou a Libertadores. Né? Tipo, mala. Exatamente. E o Mundial como está, apesar de ser mais democrático, o que estraga o Mundial é ter o clube do país sede participando. Não faz sentido. Não faz sentido. Ainda mais que você tem 6 confederações, você tem 6 campeões continentais, 2 grupos de 3, você garante 2 jogos para cada clube, não joga e volta para casa, o campeão de cada um faz a final, 4 datas, acabou, tá ótimo. Mas para que tem que ter, né? Assim, a gente sabe para que tem que ter. A gente sabe, mas se você tem algo bem gerido e com lastro, não vai precisar ter o campeão. Mas agora nem faz sentido. Agora é outro formato, né? Acho que o Fluminense vai jogar o último campeonato nesse. O Fluminense está para fazer algo bem interessante. O Fluminense ganhou a Copa Rio de 52, que é um título mundial, Copa Rio Internacional. Se ele ganhar o Mundial, vamos supor que exista uma final contra o City. O Fábio pegando lá tudo que o Haaland manda. O Fluminense poderia colocar 2 estrelas de Mundial em cima do escudo e irritar os flamenguistas como nunca antes na história desse país. Né? Assim, do hora a outra. Não do nada. Ele batalhou, mas muito rapidamente. Muito rápido. Do nada que eu falo, porque apareceu. A estrelinha do Flamengo é muito emblemática ali no Rio de Janeiro, né? E de repente o Fluminense ganha e bota 2 e com chancela histórica, né? Independe de reconhecimento. Porque muitas vezes as pessoas, mas a FIFA não reconhece, mas a CBF não reconhece. Eu ouço muito isso nos canais, nas redes sociais do futebol. E a gente tem uma resposta quase que padrão. A história do futebol não depende da FIFA. A história do futebol não depende da CBF. São entidades muito importantes para a organização e difusão do esporte, mas a história não está sob a batuta dessas entidades. Essas entidades é que fazem parte da história. Então, muitas vezes, o que elas reconhecem ou não são por questões políticas, econômicas, e não por resgates históricos. Então, você tem que saber diferenciar isso. Né? Lembrando que Fluminense, Flamengo
e Palmeiras já estão classificados para o Mundial do novo formato. Essa experiência antropológica. A torcida do Flamengo vai ter que mudar se isso acontecer, né? Porque tem a parte, um trecho da música que canta, aquela música que eles cantam a todo pleno pulmão, né? E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial. Pois o Fluminense já pensou o Fluminense chegar ao mundial? Mas cá pra nós. City Fluminense não vai ter jogo, né? É um jogo só. Um jogo só. Teve jogo Liverpool e Flamengo? Teve jogo? Teve jogo. A diferença é muito maior. Teve jogo, gente. A diferença é muito maior. Teve jogo.